Amém. Boa noite a todo mundo. Fecha a porta aí, por favor, João. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche seus olhos. Abaixe a sua cabeça em nome de Jesus. Feche os olhos, abaixe a cabeça em nome de Jesus. Amém, Pai, Glória a Deus, não sai ainda não aí, se você está se preparando para sair. A gente tem um momento muito importante agora. Queria uma música animada, porque esse é um momento muito animado, muito importante da nossa igreja. Hoje nós formamos novos líderes e novos formadores de 12. Sabe o que isso significa? Que o evangelho vai avançar, que o reino de Deus vai avançar por Pernambuco, que as pessoas vão saber que Jesus salva, que as pessoas vão viver assim na terra como no céu. Todos descobrirão que são herdeiros do rei e serão cada vez mais strongers no Senhor em nome de Jesus, amém? Não, peraí, amém? Aleluia! Então, para nossa cerimônia de entrega de certificados, eu já quero chamar aqui o líder Fernando Henrique Milê Silveira Filho. Vem cá, Fernando. Parabéns, Fernando. O líder Vitor Gabriel. Fica aqui, Fernando, vem cá. Vai fazer uma foto, rapaz. O líder Vitor Gabriel da Silva Ribeiro. Parabéns, Vitor. Mateus Tassiano Lins da Silva. Carlos Rafael Valério Moura. Glória a Deus. Esses são os novos líderes de célula da Sara Pernambuco. Agora, abaixa só um pouquinho. Agora eu quero chamar aqui a nova discipuladora, formadora de 12, Bianca Cauane de Araújo Nunes. De Oliveira. Cadê a Laura? Não tá aqui? Laura Albuquerque de Oliveira. E tem aqui também um formador de 12 que fez o TAT no ano passado, não participou da cerimônia, e nós queremos chamar ele David Silva Leal, também conhecido como Tesouro! Glória a Deus, uma salva de palmas para os novos líderes e formadores de 12. Glória a Deus, fique de pé, estenda as suas mãos para cá, vamos orar por eles. Virem para cá, galera, virem para cá, vamos orar por vocês. Estenda suas mãos para cá, vamos abençoá-los, vamos enviá-los para esse novo tempo. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida de cada líder, cada discipulador, cada formador de 12 que se levantou nessa tarde, meu Deus. Que no nome de Jesus, Senhor, eles sejam capacitados por Ti, encorajados por Ti, pelo Teu Espírito Santo, e que eles possam ir e fazer obras iguais e maiores que o Senhor fez aqui na terra, em nome de Jesus, amém e amém. Cadê a galera da mídia pra gente fazer uma foto? Cadê? Tá lá em cima? Ali, ó, lá em cima. Vem mais um pouco pra cá, eu tenho um toque. Tá torto. Vem pra cá, pra cá, pra cá. Esquerda, pra esquerda, pra esquerda. Vem cá, galera. Olha lá em cima.
Vamos lá. Pam, pam, pam. Cachorro. Glória a Deus. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Amém, Deus, nós te entregamos, consagramos e te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que não seja uma arena qualquer, que não seja mais uma palavra, que não seja, ó Deus, mais 30 minutos que vamos estar aqui só para bater um ponto e ir para casa. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua presença não só esteja aqui, mas que ela se manifeste em nossas vidas, Pai. Abre os nossos corações, abre o nosso espírito, Pai, abre o nosso entendimento, que em nome de Jesus, tudo o que for falado aqui, esteja de acordo com a Sua palavra. Nós entregamos a nossa atenção e tudo que nós temos a Ti, Pai, em nome de Jesus, amém. Boa noite a todo mundo, meu nome é João Vitor, faço parte da equipe da coordenação Amém, sou líder da equipe Faixa Preta e sou irmão de vocês, glória a Deus. Hoje eu vim pregar para vocês uma palavra muito simples, mas que, mesmo muito simples, talvez ela seja tão simples que você ignore, ou que você não esteja nem aí. Cabe a você agora decidir, se hoje vai ser mais uma arena, ou se hoje vai ser um dia em que Deus vai mudar a sua história. Cabe a você. Eu quero começar fazendo uma pergunta que, se você que já deu a sua primeira célula
né, vai ter agora, né, os novos líderes de célula. Você já fez essa pergunta para a sua célula. E talvez você fez essa pergunta para a sua célula cheio de medo. E a pergunta é: o que você faria hoje se você não tivesse medo? O que você faria agora se o medo não fosse real na sua vida? O que você faria? Interessante, né? Abra comigo sua Bíblia. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Nós vamos, antes de te explicar como o medo afeta a sua vida, antes de te explicar como acabar com o medo, antes de te explicar o que fazer com o medo na sua vida e como que ele atua na sua vida, eu quero primeiro te mostrar aonde que o medo foi criado, aonde que o medo surgiu, aonde que pela primeira vez na Bíblia a palavra medo aparece. Leia comigo sua Bíblia, Gênesis 3, versículo 1. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam no fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Sabe, o primeiro ponto que nós vamos trabalhar aqui hoje é que o medo, ele não é a causa de alguma coisa na Bíblia. O medo nunca causou nada. O medo na Bíblia não surgiu antes do pecado. Como a gente acabou de ver, a primeira vez que a palavra medo aparece na Bíblia é aqui em Gênesis 3:10. E ele é uma consequência do pecado. Fala comigo: o medo não é uma causa. O medo é uma consequência. O que é uma consequência? A consequência, ela é o resultado de uma atitude anterior. Quando você faz algo, esse algo ele gera um resultado. E esse resultado é chamado de consequência. Eu sei que você já sabe disso, mas talvez o que você não saiba é que todo o medo que assola a sua vida, todo o medo que você tem, todo o medo que te prende, todo o medo que está na sua vida, vem por causa do pecado. O pecado é a causa do medo. Como assim? Por exemplo, você está lá na sua casa e você, sei lá, mente para os seus pais. Você pecou na mentira. E por causa disso, você agora, se você ama seus pais ou se você se importa, você agora tem medo. Medo dos seus pais descobrirem que você está mentindo. Se você mata alguém,
Tomara que ninguém aqui mate, né? Mas se você mata alguém, você agora tem medo. Medo do quê? Medo da polícia te pegar. Medo de ser preso. Medo dos familiares se vingarem. Medo do inferno. Quando você rouba alguém, quando você trai alguém, quando você faz algo de errado e você sabe que é errado, você gera medo. O medo é gerado no seu coração. O medo é uma consequência do pecado. E você sabe o medo que você tem. E você sabe melhor do que eu o que precisa ser resolvido na sua vida aí. Isso leva a gente a pensar também em uma coisa, né? Tá, existe o branco e existe o escuro, existe o bom e existe o mal, existe aquilo que é alto e aquilo que é baixo. Existe o medo, mas qual que é o oposto do medo? Será que é a coragem? Será que o oposto do medo é a coragem? Será que, da mesma forma que o branco é o oposto do escuro, o alto é o oposto do baixo, o bom é o oposto do mal, será que o medo tem algum oposto também? Qual será que é esse oposto? Eu quero que você abra comigo sua Bíblia. A gente vai voltar alguns versículos. Gênesis 3:7. Um pouco antes. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo, fala comigo, percebendo, que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Guarda essa palavra, percebendo. Abra comigo sua Bíblia, agora em Mateus capítulo 14, versículo 22. Aqui para que você entenda, Jesus com seus discípulos acabam de fazer a multiplicação dos peixes. Jesus ele está lá pregando para o povo, e ele multiplica peixe para 5.000 pessoas, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então os discípulos acabam de ver o poder de Deus agir, os discípulos acabam de ver Deus multiplicar pães e peixes para 5.000 pessoas, para mais de 5.000 pessoas. Então o normal, o lógico é que você pense que os discípulos estão cheios de quê? De fé. Os caras estão cheios de fé. Você acaba de ver, há um dia atrás, alguém na rua multiplicar 5 pães e 2 peixes para mais de 5.000 pessoas. Se fosse você, eu tenho certeza que você estava cheio de fé. Os discípulos também. Será? Vamos ler a partir do versículo 22. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Percebendo, porém, na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Aqui fica claro duas coisas.
Primeiro, que o medo, ele vem de uma preocupação que você tem, de uma percepção que você tem do perigo. Adão e Eva, eles estavam lá no jardim, pecaram contra Deus, o pecado instaurado no mundo, eles comem o fruto proibido, e eles sentem vergonha. O que é vergonha? Vergonha é quando você tem medo do que as pessoas vão achar. Eles têm medo do perigo, medo de Deus, medo do que Deus ia achar deles. Pedro, aqui como os outros discípulos, estão lá no barco, e eles começam a ver um fantasma lá no fundo, enquanto está tendo uma tempestade, e eles vão e pensam que é um fantasma. E aí chega esse fantasma, fala para eles não terem medo. Pedro duvida, vai lá, ele dá alguns passos na água, mas aí ele tem medo, ele percebe o perigo. Qual que era o perigo? Cair, morrer, afogado. Adão, Eva e Pedro tiveram medo que foi causado pela mesma coisa. Fala comigo, falta de fé. Jesus, ele vai e diz, no versículo 31, de novo: e prontamente Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Sabe, talvez hoje você está aqui e você está cheio de medo e você mal sabe disso. Para o pessoal que abriu agora, que vai abrir agora a sua célula, que tomou a decisão, talvez antes de você fazer o TAC, talvez antes de você chegar aqui hoje, você estava pensando: não, mas e se não der certo? Não, mas e se ninguém for para minha célula? Não, mas e se minha mãe não gostar? E se meu pai não gostar? E o que as pessoas vão achar de mim? E se minha célula for vazia? E se minha célula não tiver ninguém mais? E se agora na minha célula eu gaguejar, eu falar algo de errado? E se na minha célula não for ninguém? Você talvez está aqui hoje e você está com medo de se batizar. Você está aí no seu lugar, você pensa: caraca, véio, mas batismo é uma coisa muito séria, né? E se eu pecar depois que eu me batizar assim, né? E se eu me desviar depois que me batizar? Não, acho que eu não estou pronto não para me batizar. Acho que eu não estou pronto não. Acho que se eu me batizar eu vou pecar mais, aí eu estou errado, eu estou cheio de pecado. Talvez se você estava aqui hoje, você ia falar com alguém, aí você pensou: o que essa pessoa vai achar de mim? O que ela vai pensar de mim? O que ele vai pensar de mim? O que meu líder vai pensar de mim? Talvez você está aqui hoje e você ia entregar um currículo para alguém, ou falar com alguém uma coisa que você precisa falar com alguém, mas aí você chegou aqui, ou você chegou na sua casa e você está duvidando: será que vai dar certo? Será que não vai ser mais uma rejeição? Será que eu estou pronto? Será alguma coisa? Sabe, é impossível. É impossível a gente falar de medo sem falar de fé. É impossível. Respondendo a minha pergunta que eu fiz para você, o medo, ele tem um oposto, e o oposto desse medo é a falta de fé. O oposto do medo é a fé. Aquilo que é a antítese do medo é a fé. Pedro caiu nas águas e afundou, não porque ele simplesmente ficou olhando assim para o ar e é isso. Se Pedro soubesse que era Jesus falando com ele, se ele tivesse a plena certeza de que era Jesus falando com ele, se ele tivesse um firme fundamento da fé dele, de que era Jesus, ele não teria afundado. Tanto é que Jesus fala: homem de pequena fé, porque você duvidou. Quando que ele duvidou? Ele duvidou no versículo 28. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Aqui Pedro já tinha duvidado. O que eu quero que você entenda aqui hoje
é que o medo, ele é causado pelo pecado, que ele é o oposto da fé, e que não só isso, a fé destrói o medo. Abra comigo sua Bíblia, 1 João 4,18. 1 João 4,18. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Algumas versões dizem, lança fora todo o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Sabe o que isso me lembra? Isaías 53, abre para mim por favor, Isaías 53. Aqui para que você entenda, é Isaías tendo uma visão do Messias, mais conhecido como Jesus. E ele está profetizando várias coisas a respeito dos reinos da terra, a respeito das pessoas que estavam se desviando de Deus. Só para que você entenda, Isaías é um livro tão perfeito que os historiadores ateus, em sua grande maioria, eles falam que Isaías foi escrito muito tempo depois do que a gente acha, porque as profecias que ele fala, que ele diz lá, são tão exatas, são tão precisas. Só para você ter ideia, ele profetiza 140 anos, não, 140 não, quase 200 anos antes, um cara chamado Ciro, e ele fala pelo nome, o rei Ciro. Só para que você entenda o quão forte Isaías é. Isaías é o profeta mais citado do Novo Testamento, e ele está aqui falando com o povo, ele está tendo uma visão, e ele fala o seguinte: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado. Sabe o que é traspassado? Moído por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. 1 João 4,18. Porque do amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo envolve castigo. Isaías 53, aquele versículo lá: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Eu não sei qual medo que você tem, eu não sei por que você tem medo, eu não sei qual foi o pecado que você cometeu, eu não sei qual que é a sua aflição hoje, mas eu posso te falar uma coisa: o medo que você tanto teme, o castigo que você teme, Jesus levou sobre si, na cruz. O medo que você tem hoje, de às vezes Deus te punir, sabe, tem gente aqui hoje que tem medo de que quando você pecar, Deus vai te fulminar, Deus vai descer com sei lá, com uma labareda de fogo e vai te queimar, e você vai morrer. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas somos sarados. Em Jesus, o seu medo, ele não só pode ir embora, mas ele vai embora, se você se arrepender dos seus pecados. Isso me leva ao meu terceiro ponto, que a gente vai trabalhar aqui hoje. A fé, como eu disse, ela destrói o medo. Ok, mas o que é a fé? Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento, a certeza. Existem versões que falam firme fundamento, existem versões que falam a certeza das coisas que se esperam. Ora, eu posso esperar algo que eu não sei que eu estou esperando?
eu posso esperar algo que não existe, tem que pelo menos existir na sua mente. Talvez você espere que, sei lá, caia um carro do céu ali. Isso não vai acontecer, mas existe na sua mente. Você só espera algo que existe, nem que seja na sua mente. E olha isso, que interessante, né? Por que a fé é a certeza, o firme fundamento do que eu espero? A fé, ela não é um sentimento bom que você tem, de que tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. A fé não é você ficar pensando, eu vou ser rico, 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 eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. A fé não é isso. A fé é uma certeza tão profunda que você tem de algo, que para você é como se já tivesse acontecido. A fé é quando você tem uma convicção tão grande de algo, que para você é como se ela já fosse real. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquelas que não se veem. Tá, mas o que isso tem a ver? Como que eu posso usar isso para acabar com o meu medo? É simples. Se você tivesse certeza, um firme fundamento, uma convicção de que Deus iria fazer algo na sua vida, você não iria ter medo. Se você soubesse que na hora que você fosse orar por alguém, essa pessoa fosse curada, você não ia ter dúvida ou medo daquela pessoa não ser curada. Se você tivesse certeza de que na sua célula teriam 10, 20, 30 pessoas, você não duvidaria e você não teria medo de dar a sua célula. Se você tivesse certeza de que Deus pode ganhar os seus pais para Jesus, você não teria medo deles irem para o inferno. Mas como que eu sei no que eu posso esperar em Deus? Porque, por exemplo, eu posso ter fé ou esperar em Deus que alguém vai morrer. Deus, eu quero que essa pessoa morra em nome de Jesus. Aí você fica, vai morrer. Eu posso ter fé fundamentada, uma certeza de que Deus vai matar alguém? Você pode ter. Agora não significa que Deus vai fazer. Como que eu conheço a vontade de Deus? Como que eu sei qual que é a vontade de Deus? Só existe uma maneira de saber a vontade de Deus: ler a palavra que Ele deixou. Se você é alguém que despreza a Bíblia, se você é alguém que não se importa com a Bíblia, se você é alguém que não está nem aí para o que a Bíblia diz, você é alguém que é muito mais propenso a ter medo, porque você não sabe o que Deus quer da sua vida, e a sua vida com Deus vai ser muito miserável, porque você não sabe se Deus te ama, você não sabe se Deus quer te salvar, você não sabe se Deus quer que você venha para a igreja, tudo para você é medo, você acredita em qualquer coisa que falam para você. Se te falarem que você comer banana com com leite, ou manga com leite é pecado e que Deus vai te matar, você vai acreditar. Muitos dos seus medos, eles vêm por uma razão, porque você desconhece a vontade de Deus. Você já sabe o que é o medo, eu te falei aqui. Você já sabe onde nasceu o medo, você já sabe o que causou o medo, você já sabe o que o medo faz com você. E a pergunta mais importante aqui hoje, para essa palavra, é: como que eu acabo com o medo? Você já sabe, tendo fé. Como que eu gero fé? Você gera fé no seu coração a partir do momento em que você conhece o que Deus quer para você. Quando você conhece a vontade de Deus, você sabe o que Deus quer para você, você não precisa mais ter medo. Por exemplo, quando você tem muito medo de, dormir sozinho, ou quando você tem medo de ficar sozinho, aí você vai lá e lê Salmos 4:8, que diz, coloque bem, por favor, que diz lá: em paz me deito, Salmos 4:6, em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, 4:6, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar tranquilo. Ou quando você acha que, que Deus não te ama,
E aí você vai ler quando Jeremias fala com Deus, e Deus fala: a minha vontade é que todos se convertam. Ou quando você tem medo de se Deus ama você ou não, de você ir para o inferno ou não, e você vai lá e lê João 3,16, todo mundo aqui sabe decorado. Meu ponto aqui é o seguinte, que quando você conhecer a vontade de Deus para a sua vida, você não vai mais ter medo. Se você soubesse as coisas que Deus fala de você, você não iria ter medo. Se você soubesse aquilo que Deus sabe, diz e coloca na sua vida, você não teria medo. Se você tem medo da morte, se você tem medo das prisões da vida, se você tem medo das coisas erradas da vida, se você soubesse a vontade de Deus, você nunca iria ter medo. E como que eu aumento essa fé em mim? Sabe, quando você está num culto, quando você está em casa ouvindo louvor, quando você está em casa lendo a sua Bíblia, ou ouvindo alguém falar da Bíblia, você já está aumentando e gerando a sua fé. Romanos 10:17 vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Sabe, como que eu gero fé nos meus amigos, como que eu gero fé na minha família? O simples ato de você contar uma história da Bíblia para eles, o simples fato de você, às vezes, colocar um louvor para eles ouvirem, mesmo que eles não gostem, o simples fato de você abrir as portas do seu coração para que a palavra seja pregada, isso já vai aumentar a fé nas pessoas. Aqui não fala que só alguns vão ter fé quando ouvirem a palavra de Deus. Aqui fala sobre todas as pessoas. A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, que vem pela palavra de Deus. Quando você conhecer o que Deus quer na sua vida, cara, quando você conhecer o que Deus diz sobre você, você nunca mais iria ter medo. Vai para mim lá em Romanos 8, a partir do 36. Aqui é Paulo escrevendo para os romanos, uma das passagens mais importantes, mais poderosas para você que tem medo. Aqui é Paulo, ele fala categoricamente, como está escrito, que ele está citando um salmo: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, algumas pessoas dizem, continuamente fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aqui eu não estou para te empolgar, eu não estou aqui para deixar você motivado, eu não estou aqui para deixar você animado, você vai sair daqui comendo parede, não. Eu estou aqui para mostrar que a partir do momento em que você conhecer a vontade de Deus, que só é alcançado quando você lê a sua Bíblia, você nunca mais vai ter medo das coisas que você não conhece. Se você tem medo da morte, acabamos de ler, a morte é algo certo, ela vai acontecer, mas nem isso vai nos separar do amor de Deus. Se você tem medo de demônios ou de anjos, está ali, nem anjos, nem principados. Se você tem medo de altura, nem altura. Se você tem medo de poderes do mundo, nem poderes. Se você tem medo de se afastar de Deus, Paulo diz: nada nos separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E hoje pode ter sido mais um culto, mais uma arena. Aqui eu já estou acabando. Aqui pode ter sido mais um culto, mais uma arena. Mas a pergunta que eu quero que você responda com sinceridade no seu coração é a seguinte: você quer viver uma vida de fé? Sabe, a resposta primária do seu coração pode ser que sim.
Eu quero ver uma vida de fé. Quantos querem ver uma vida de fé? Uma vida em passos de fé. Só que para viver uma vida em fé, muitas vezes, você só vai ter uma coisa: o conhecimento de que Deus quer que você faça algo. E você vai ter que dar um passo de fé. Quantos aqui querem dar passos de fé a partir de hoje? Quantos aqui querem ser salvos do mundo, ser salvos dos poderes, ser salvos das coisas do mundo? Quantos aqui querem ser? Ninguém quer ser, não? Acho que ninguém quer ser, né? Quantos aqui querem agradar a Deus? Porque lá em Hebreus 11, 6 diz que ninguém, não é algumas pessoas, não é isso, aquilo. Hebreus 11, 6: ninguém pode agradar a Deus sem fé. É impossível agradar a Deus sem fé. Se você não tem fé, hoje você tem a oportunidade de você começar uma vida em fé, começar uma vida em Jesus, em fé. Feche seus olhos. O louvor pode subir. Eu quero que você pense agora no seu lugar. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente, eu não vou pedir para você ficar de pé agora. Eu só quero que você medite agora. Fala com Deus. Deus, me revela aquilo que eu preciso saber para não ter mais medo. Fala isso para Deus. Deus, revela no meu coração o que eu preciso saber para que eu não tenha mais medo. Qual que é o seu medo hoje? Abrir uma célula? Se entregar para Jesus? Qual que é o seu medo hoje? Fala com Deus de verdade. Não só fecha os olhos para ser mais uma oração e agora acabar tudo. Fala com Deus de verdade, no seu coração. Deus, me revela o que eu preciso saber para não mais ter medo. Fala isso com Deus. O louvor vai tocar agora. E você agora vai meditar em Deus. Pede para Ele te revelar um medo. Pede para Ele te revelar a causa do seu medo. Qual foi o pecado? Pede para Ele te revelar o que falta você saber para não mais ter medo. Que acalma o mar. Coloque-se de pé agora, olhos fechados. De olhos fechados, se coloque de pé. Não fala com a pessoa que está do seu lado. Feche seus olhos. Eu vou orar por você agora. Eu vou orar pela sua vida agora e de nada adianta eu orar por você se você não ter fé.
Feche seus olhos. Amém, Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós aqui estamos, ó Deus, e te pedimos em nome de Jesus. Gera em nós, Pai, um coração que conhece a Tua vontade. Gera em nós, Pai, fé. Gera em nós, Senhor Deus, fé para conquistar, ó Deus. Fé para fazer aquilo que nós nunca fizemos antes. Fé para fazermos coisas novas. Fé para falarmos coisas novas. Gere em nossos corações, ó Deus, em nome de Jesus, aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em nossos corações, ó Deus. Tira o nosso medo, Pai. Gera fé em nossos corações, Pai. E perdão pelos nossos pecados. Vai me impedir e eu irei até o fim. E se o mar não se abrir, eu ando sobre as águas. Tua palavra vive está e o Senhor é vencedor. Quem pode se comparar? Tu és invencível. Não tenho medo. A minha fé firmada está. Existe alguém aqui hoje, talvez você foi impactado pela palavra, pelo louvor. Existe alguém aqui hoje que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Existe alguém aqui hoje? Alguém que hoje quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Alguém que hoje quer voltar para Jesus e não mais viver o medo, não mais viver a falta de Deus? Alguém que hoje quer voltar para Jesus? Levante sua mão. Alguém hoje? Amém, glória a Deus. Feche seus olhos de novo. Baixe sua cabeça. Amém, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós oramos, te pedimos e já te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, Senhor Deus, que a tua vontade a partir de hoje esteja em nossos corações, ó Deus, que nós nunca mais nos desviemos do seu coração, Pai, da sua vontade, da sua fé. Estenda suas mãos aqui agora, estenda suas mãos aqui para o altar em nome de Jesus. Senhor Deus, nós oramos em nome de Jesus, Pai, pela vida dessa jovem, ó Deus. E nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o teu amor, que a tua fé cresça cada dia mais a partir de agora na vida dela. E que em nome de Jesus, Pai, o medo não habite mais, que ela seja agora, ó Deus, a partir de agora, em nome de Jesus, arrependida dos seus pecados e a partir de agora nova criatura do Senhor, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada um aqui. Nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Enche nossos corações, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Não tenho medo, a minha fé firmada está, andando sobre o alto mar, o barco ficará para trás, pois sua palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma. Boa noite, Arena! Não, isso não é Arena Jovem não, peraí. Boa noite, Arena! Glória a Deus!
O que é que nós temos todo sábado? Além do Arena Jovem. O que é que nós temos todo sábado? O que é que nós temos todo sábado? Aê! Quem aqui nunca fez o revisão de vidas? Levanta a mão, por favor. Nós que já fizemos, bora mostrar para eles o que é e como é o revisão de vidas? É 1, é 2, é 3 e o revisão de vidas é... Glória a Deus! Você que ainda não fez o revisão de vidas, você que ainda não fez o revisão de vidas, se organiza, acabou o culto, corre. Epa, acabou o culto, corre para se resolver sua inscrição para o revisão de vidas. Fala com o seu líder, pergunta as informações, o horário, a inscrição, ele vai te passar tudo. Só não deixe de viver isso com Deus. Amém? Todo domingo nós também temos culto. E nós temos culto pela manhã, às 10 horas da manhã. Temos os cultos da tarde e da noite também, que é às 4h30 e às 6h30. E aí você se organiza direitinho, vê qual equipe está, vê qual é a sua equipe, calma, veja direitinho aonde sua gente, meu Deus, veja qual horário que a sua equipe está. Aí você vai vir no seu culto direitinho, traga a sua família. É o culto da aliança, o culto que você vai receber de Deus. Amém? E dia 21/6, alguém sabe o que é que vai ter? Vai ter a nossa festa junina. Dia 21 não vai ter arena, vai ser o arraial, né? Vai ser a nossa festa junina. Então se organiza, se você não vai viajar, esteja aqui, vai ser muito importante. Esteja em comunhão, vai ter comidas típicas juninas, vai ter um forrozinho gospel provavelmente, enfim. E alguém sabe o que é que nós vamos ter em agosto? Glória a Deus! Em agosto, dia 21 ao dia 23, nós vamos ter a Sara Conference. A Sara Conference vai acontecer lá em João Pessoa. Então se organiza, tem tempo suficiente. A gente já tá organizando as caravanas, as hospedagens, tudo. E você não pode ficar de fora. Já se organiza logo para falar com os responsáveis, né? Pegar a graninha para poder se alimentar lá e tudo mais. E outra coisa, procure a sua equipe, porque as vagas são limitadas. Então pode acabar e você vai ficar sem ir. Não fica de fora. E um aviso muito importante é que no domingo vamos ter o Arena Louvor aqui na igreja. Então não perde, não fica de fora de nada. Agora vamos fazer o melhor grito do Nordeste, do Brasil. Eu peço que vocês abram as mãos assim, os braços. Vamos fazer o grito do Tubarão do Nordeste. É 1, é 2, é 3 e... Glória a Deus! Esse grito foi ensaio, peraí. Esse grito foi ensaio, porque vocês estavam aparecendo na rede dos 60 anos. Tubarão do Nordeste.
Agora com a energia do tubarão do Nordeste, dos sereneiros mais apaixonados do Brasil. É 3, é 2, é 1 e... Agora foi hora nossa na Pernambuco! Aleluia! Até cansei. Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Levanta a mão para eu conhecer você. Cadê? Temos alguns visitantes. Você que trouxe esse visitante, traga ele aqui na frente. Nós queremos conhecê-los. Seja bem-vinda. Fica aqui rapidinho.